Então, amados, esses textos que nós lemos, esse texto que nós lemos, né, ou os textos que nós lemos, eles demonstram que Deus, ele é um Deus organizado, né? Quando a gente olha lá para Gênesis, né, o processo da criação, ele foi organizado. Deus, ele fez as coisas no seu tempo, né? A palavra diz que ele parou para olhar e viu que era bom, e ele continuou a sua criação até o final, né? Então, Deus, ele sempre foi organizado. Ele colocou cada coisa no seu lugar, ele criou cada ferramenta para uma situação, né? Com relação à questão dos dons, que é aquilo que nós recebemos de Deus, é o ferramental que vem de Deus. Deus organizou, ele colocou cada coisa no seu lugar, com o seu objetivo, com sua finalidade, com o seu propósito. E depois ele também organizou pessoas, né? Cada um deu um ministério, né? Pensando no corpo como um todo. Então, o corpo não precisa só de água, ele precisa de comida também, né? E o que é comida? Ele precisa ter os nutrientes. É ele que formou o nosso coração, o nosso sistema nervoso, né? O nosso paladar, o nosso intestino, né? Enfim, ele que criou tudo. Então ele sabe o que precisa. Então, quando ele criou a natureza, ele colocou em cada criação sua, ele colocou os elementos necessários para que a vida ela funcionasse. Então isso nos chama a uma reflexão boa, irmãos. Pensar, primeira coisa, nós somos organizados? A gente está se organizando? Deus, diz a palavra que Deus olhou do céu da terra, do céu para a terra e não viu um justo sequer. Em função dessa avaliação, ele tomou algumas iniciativas. E óbvio, né? O principal, ele enviou Jesus para que morresse por nós. Mas ele viu o que estava acontecendo e trabalhou para resolver a questão. O apóstolo Paulo, né, quando ele fala sobre a questão dos dons e dos ministérios, ele está tratando, porque ele também viu que tinha um problema e ele atuou para resolver o problema. Talvez ele tenha desenhado, ele fez um PowerPoint, né, brincadeira. Mas ele procurou, de alguma forma, mostrar para as pessoas como é que funcionava e como é que deveria ser lidado ou como Deus ele fez as coisas, né? Então, a organização é muito importante, porque a organização vai nos ajudar. Se Deus ele olha para cada indivíduo e ele tem um chamado para cada indivíduo, será que eu tenho compreensão disso? De que Deus ele se organiza? Deus ele não antes que ele faça, que ele prepare, que ele trabalhe, ele não vai dar ao Zeca uma missão que o Zeca não está em condições de executar. Então Deus respeita a minha limitação. Agora, na nossa relação de líderes com liderados, vamos dizer assim, ou até mesmo com a nossa liderança, será que a gente leva em consideração essa questão? Será que nós não estamos cobrando das pessoas o ministério ou alguma ferramenta que elas não possuem? Será que a gente tem esse cuidado? A gente se organiza? Às vezes, no afã de querer fazer, a gente sai fazendo, né? Ou às vezes, né, a gente pode incorrer em dois riscos, né? Ou a gente delegar a alguém que a gente ainda não avaliou, que ela não tem condições, e a gente dá, e aí não vai executar. Aí você corre o risco, né? Eu sei que você não faz, só eu que faço, só acontece comigo. De ficar às vezes bravo, nervoso, porque não fez do jeito que eu queria, do jeito que tinha que ser feito, né? Corremos esse risco. Corremos o risco também de não confiar em ninguém e centralizar tudo, achando que tudo que nós fazemos só é bom do jeito que a gente faz, né? A gente corre esses riscos. Mas assim, nós não paramos, não temos o hábito, às vezes, de parar e olhar as pessoas. Colocar cada pessoa no seu lugar. Cada pessoa tem uma história. Cada pessoa tem um nível de experiência com Deus. Cada pessoa tem uma expectativa.
Então, isso é uma coisa importante, né? A nossa organização, na nossa relação, né, com liderados e até com os líderes, nós precisamos nos organizar para que a gente não espere a coisa errada, para que a gente não decepcione, não frustre as pessoas e a gente também não se frustre, né? Parece que o que a gente vê muito é muita insatisfação de líderes contra os seus liderados e liderado contra os seus líderes, né? Mas a palavra, o próprio Deus, ele se organiza, né? Ele não se frustra, ele sabe qual é a nossa capacidade, a nossa limitação, né? E por isso Deus não se frustra, né? Agora, nós criamos, às vezes, uma falsa expectativa positiva ou negativa das pessoas e a gente se parametriza com base nisso daí. E aí vem lá as decepções, vem os confrontos, vem os conflitos, atritos, né? Coisa que o líder ele precisa resolver, ok?